As luzes fluorescentes da cafeteria do hospital zumbiam acima como insetos presos, lançando tudo em um brilho amarelo doentio que fazia meu café parecer mais água enferrujada do que qualquer coisa potável. Eu envolvi ambas as mãos em volta do copo de papel de qualquer maneira, deixando o calor escoar em meus dedos perpetuamente frios. 3 turnos duplos em 4 dias me tinham deixado oca, uma casca de mim mesma movendo-se através de movimentos que eu mal registrava mais. O assento de vinil guinchou enquanto eu mudava meu peso. Meus uniformes azuis desbotados e gastos finos nos joelhos, agarrando-se ao meu corpo exausto. Ao meu redor, a cafeteria zumbia com a energia peculiar de um hospital às 2 da manhã. Conversas abafadas entre residentes, o tilintar de bandejas, o pager de alguém disparando com aquele bip estridente e exigente que nunca falhava em deixar meus ombros tensos. Eu deveria ter estado dormindo. Deveria ter estado em casa em meu minúsculo apartamento-estúdio. Aquele com a torneira vazando que eu não podia pagar para consertar e o vizinho que tocava baixo a todas as horas. Mas casa significava silêncio. E silêncio significava pensar. E pensar significava lembrar coisas que eu tinha passado 6 meses tentando esquecer. Como Marcos, como o jeito que ele tinha rido quando eu tinha dito a ele que eu estava grávida, como aquela risada tinha cortado mais fundo do que qualquer das palavras que se seguiram. Emma Chen, uma voz me puxou da minha espiral. Eu olhei para cima para encontrar Dr. Morrison, um dos médicos da emergência segurando uma prancheta. Nós precisamos de você no trauma, também. Acidente de veículo motorizado chegando. 5 minutos fora. Eu assenti, já de pé, meu corpo movendo-se em piloto automático. O café foi para o lixo mal tocado. Outro desperdício de 3 ares que eu não podia poupar. Mas essa era a vida agora. Uma série de pequenos desperdícios, pequenas perdas, pequenos momentos de nada somando-se a uma existência que eu mal reconhecia como minha. A emergência era caos organizado quando eu empurrei pelas portas duplas. Enfermeiras se moviam com eficiência prática, preparando camas, verificando equipamento. As portas do compartimento da ambulância estavam abertas para a noite de novembro, e ar frio entrou, carregando consigo o cheiro de chuva e asfalto. Eu puxei luvas novas, verifiquei o carrinho de trauma. Minhas mãos conheciam esses movimentos tão bem que eu podia fazê-los cega. Talvez eu fosse cega de uma maneira. Sonâmbula pela vida, invisível para todos, incluindo eu mesma. As sirenes ficaram mais altas. Luzes vermelhas e azuis pintaram as paredes. Colisão de veículo único. O paramédico gritou enquanto eles rodavam a maca para dentro. Masculino, final dos 20, GCS 15, sinais vitais estáveis, recusando o transporte inicialmente, mas estou bem. A voz que cortou o caos controlado era veludo escuro sobre aço. O tipo de voz que fazia as pessoas pararem e ouvirem sem saber bem por quê. Isso é desnecessário. Eu olhei para cima do carrinho de suprimentos e o mundo inclinou ligeiramente em seu eixo. Ele sentou na maca como se fosse um trono, sua postura rígida apesar do sangue escorrendo pela lateral de seu rosto, de um corte perto de sua têmpora. Seu terno, e eu sabia o suficiente para reconhecer que era o tipo de terno que custava mais do que eu ganhava em 6 meses, estava rasgado no ombro, a camisa branca por baixo manchada de carmesim. Mas era seu rosto que me mantinha congelada. Limpa a garganta. Maçãs do rosto afiadas, uma mandíbula que poderia ter sido esculpida em mármore, olhos escuros que varriam o quarto com um tipo de avaliação que parecia quase militar. Ele não poderia ter sido muito mais velho do que 30. Mas havia algo antigo naqueles olhos, algo que tinha visto demais e esquecido nada. E atrás dele, posicionados na porta como sentinelas, estavam 2 homens em ternos escuros que protuberavam ligeiramente no quadril. Eles não eram segurança de hospital. Eles não eram polícia. Eles eram algo mais inteiramente. Senhor, você precisa nos deixar examiná-lo. Dr. Morrison disse, sua voz tensa. Eu reconheci aquele tom.
Era o que ele usava quando estava nervoso, mas tentando não mostrar. O olhar do homem mudou para o médico e eu observei Morrison realmente dar um passo para trás. Eu tive piores cortes de barbear. Apenas limpe isso para que eu possa sair. A política do hospital exige. Eu não me importo com suas políticas. Cada palavra era precisa, controlada, mas por baixo corria uma corrente de algo perigoso. Limpe a ferida agora. Os olhos do Dr. Morrison encontraram os meus do outro lado da sala. Enfermeira Chen, você pode lidar com isso? Eu preciso verificar o paciente na baia 3. Covarde, eu pensei, mas não podia realmente culpá-lo. Cada instinto que eu possuía estava gritando para eu recusar, para encontrar alguma desculpa, qualquer desculpa. Este homem irradiava perigo da mesma forma que outras pessoas irradiavam calor. Isso vinha dele em ondas, invisível, mas inegável. Mas eu estava cansada, tão exausta até os ossos, que o medo parecia apenas mais uma emoção que eu não tinha energia para processar. Claro, eu ouvi a mim mesma dizer. Eu juntei suprimentos, antisséptico, gaze, fechos borboleta e me aproximei da maca. De perto, ele era ainda mais avassalador. Ele cheirava a colônia cara misturada com couro e algo mais, algo metálico que poderia ter sido sangue ou poderia ter sido pólvora. O cheiro fez minha cabeça girar. Isso pode arder, eu disse, minha voz mais firme do que eu sentia. Eu tinha costurado membros de gangues, pacientes de overdose, pessoas que tinham tentado se matar ou a outros. Eu podia lidar com um homem com uma ferida na cabeça. Não importa quão inquietante sua presença. Eu estendi a mão para limpar o sangue de sua têmpora e sua mão disparou, pegando meu pulso. Não forte o suficiente para machucar, mas firme o suficiente para me parar fria. Sua pele estava quente contra a minha, e eu senti meu pulso pular sob seus dedos. Suas mãos estão tremendo. Não era uma pergunta. Eu estou bem. Eu tentei me afastar, mas seu aperto não afrouxou. Eu preciso limpar essa ferida antes que infeccione. Seus olhos se cravaram nos meus e eu me senti presa. Uma borboleta sob vidro. Eles eram mais escuros do que eu tinha pensado, quase pretos na luz fluorescente forte. E havia algo neles que fez minha respiração prender. Não crueldade, exatamente, mas como a certeza absoluta de alguém que nunca tinha ouvido um não e não saberia como processar isso se ouvisse. Quando foi a última vez que você dormiu? Ele perguntou. A pergunta foi tão inesperada, eu realmente ri. Um som curto e amargo. O que você é, meu médico? Responda a pergunta. Eu não tenho que responder nada. Você é o paciente, não meu interrogador. Eu puxei mais forte meu pulso e desta vez ele soltou. Minha pele formigou onde ele tinha me tocado. Agora sente-se quieta e me deixe trabalhar. Por um momento eu pensei que ele poderia recusar. Então algo mudou em sua expressão. Não exatamente um sorriso, mas perto. Você não tem medo de mim. Eu deveria ter? Eu comecei a limpar a ferida. Minhas mãos firmes agora, apesar de tudo. O corte não era profundo. Não precisaria de pontos. Apenas fechos borboleta e uma palestra severa sobre ser checado para sintomas de concussão, o que ele ignoraria. Ele não respondeu. Apenas me observou trabalhar com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Eu podia sentir seus guardas observando também. A presença deles uma pressão constante contra minhas costas. Você é boa nisso, ele disse depois de um momento. É meu trabalho. Não foi isso que eu quis dizer. Eu não pedi a ele para esclarecer. Não queria saber o que ele queria dizer ou por que sua voz fazia algo estranho no meu estômago. Eu me concentrei na ferida, nos movimentos familiares de limpar e fechar, em qualquer coisa, menos no jeito que ele estava olhando para mim, como se eu fosse um quebra-cabeça que ele pretendia resolver. Pronto, eu disse, dando um passo para trás e tirando minhas luvas. Você realmente deveria ficar para observação, mas estou supondo que você não vai. Você adivinhou corretamente, ele se levantou, e eu percebi que ele era alto,
pelo menos um RIS 88, com o tipo de físico que falava de tempo regular de academia e possivelmente violência. Qual é o seu nome? Tá no meu crachá. Eu quero ouvir você dizer isso. Havia algo em seu tom que fazia recusar parecer impossível, embora cada parte racional do meu cérebro estivesse gritando para eu ir embora. Emma. Emma Chen. Ele repetiu devagar, como se estivesse provando cada sílaba. Emma Chen. E então ele puxou seu telefone. Não um telefone. Telefones no plural eu notei, porque ele tinha pelo menos 2 visíveis, e fez uma ligação sem tirar os olhos de mim. Traga o carro. Nós estamos saindo. Senhor, você realmente deveria. Obrigado pela sua ajuda, Emma Chen. Ele começou limpa a garganta, em direção à porta, seus guardas caindo em formação ao redor dele. Então ele parou, virando-se. Você trabalha demais. Você deveria ir para casa, dormir. Eu não preciso de conselhos de vida de um paciente. Aquele quase sorriso novamente. Não, eu suponho que não. Ele enfiou a mão em sua jaqueta, seus guardas tensos, eu notei, como se nem eles tivessem certeza do que ele poderia tirar, e retirou um cartão de visitas. Ele o estendeu para mim. Se você precisar de algo, eu não vou. Mas eu peguei o cartão de qualquer maneira, porque recusar parecia perigoso de uma forma que eu não conseguia articular. O cartão era pesado, papel caro com nada nele exceto um nome e caligrafia elegante. Damien Cross e um número de telefone. Você pode se surpreender, ele disse. Então ele se foi, varrido para a noite por sua comitiva de sombras. Eu fiquei ali segurando o cartão, meu coração batendo muito rápido, minha pele ainda formigando onde ele me tocou. Ao meu redor, a emergência tinha retornado ao seu caos normal, mas parecia diferente agora, como se ele tivesse deixado alguma marca no próprio espaço. Emma, uma das outras enfermeiras, Sarah, apareceu ao meu lado. Você está bem? Você parece que viu um fantasma. Eu estou bem. Eu enfiei o cartão no meu bolso, apenas cansada. Aquele cara era intenso. Você viu aqueles guarda-costas? Tenho quase certeza de que eles estavam armados. Eu não notei. Uma mentira. Eu tinha notado tudo. O resto do meu turno passou em um borrão. Eu tratei um garoto com um braço quebrado, uma mulher idosa com dores no peito, um estudante universitário bêbado que tinha caído de um telhado, tentando impressionar seus amigos. Coisas normais, coisas seguras, coisas que não faziam meu pulso acelerar ou minhas mãos tremerem. Mas quando eu finalmente bati o ponto às 6h da manhã, quando eu saí para o amanhecer cinzento de novembro, eu me peguei tirando aquele cartão, olhando para o nome, me perguntando quem era Damien Cross e por que ele tinha olhado para mim como se eu fosse a coisa mais interessante que ele tinha visto em anos. Meu telefone zumbiu. Uma mensagem de Marcos. Almoço esta semana. Nós deveríamos conversar. Nós deveríamos conversar. Como se ele não tivesse deixado sua posição cristalina 6 meses atrás, quando ele me disse para resolver isso e saiu da minha vida sem olhar para trás. Eu deletei a mensagem sem responder e comecei a longa caminhada para a parada de ônibus. Meus pés doíam, minhas costas doíam, tudo doía. O ar da manhã estava frio o suficiente para queimar meus pulmões e em algum lugar na distância, sirenes uivavam. Eu joguei o cartão de visitas na primeira lata de lixo que passei, ou pelo menos tentei. Minha mão parou no meio do caminho, pairando sobre a lixeira, recusando-se a soltar. Com um som de frustração, eu o empurrei de volta para o meu bolso e continuei andando. 3 dias depois, eu estava de volta à emergência para outro turno noturno, quando minha vida implodiu de uma forma que eu nunca vi chegando. A noite começou normalmente o suficiente. Eu fiz o check-in, revisei os prontuários dos pacientes, ajudei a preparar para o que prometia ser uma movimentada noite de sexta-feira. Dr. Morrison estava de folga, substituído por Dr. Patterson, que pelo menos não olhava para mim como se eu estivesse prestes a quebrar toda vez que falávamos. Às 7,
Altos da noite, Sarah me encontrou repondo suprimentos. Ei, tem alguém perguntando por você na recepção. Meu estômago caiu. Quem? Não deu um nome, apenas disse que era pessoal e urgente. Ela mexeu as sobrancelhas. Ele é realmente bonito, tipo estupidamente bonito. Há algo que você não está me contando? Mas eu já estava me movendo, empurrando-a, meu coração batendo contra minhas costelas. Porque eu sabia de alguma forma, eu apenas sabia quem estava esperando por mim. Exceto que eu estava errada. Marcos estava na sala de espera parecendo exatamente como ele estava 6 meses atrás quando ele tinha saído. Cabelo perfeito, terno perfeito, sorriso perfeito, que uma vez me fez acreditar em contos de fadas e agora apenas me fazia sentir doente. E ao lado dele estava uma mulher que eu nunca tinha visto antes, alta e loira, e usando um diamante no dedo que pegava a luz como um pequeno sol. Emma. A voz de Marcos era quente e amigável, como se fôssemos velhos amigos se atualizando. Eu tenho tentado te contatar. Eu estive ocupada. Eu cruzei os braços, muito ciente dos meus uniformes amassados, meu cabelo em um coque bagunçado, as sombras sob meus olhos ao lado de sua noiva, porque era isso que o anel significava. Obviamente, eu parecia algo que o gato arrastou para dentro e depois se sentiu mal. Esta é Amber, ele disse, deslizando o braço em volta da cintura dela. Amber, esta é Emma. Nós costumávamos trabalhar juntos. Trabalhar juntos. Era assim que ele estava chamando. Não namoramos por 2 anos, não engravidou. Apenas trabalhamos juntos. Prazer em conhecê-la, Amber disse, seu sorriso perfeito e vazio. Igualmente. Eu voltei minha atenção para Marcos. O que você quer? Como eu disse na minha mensagem, nós deveríamos conversar. Eu estou tendo um pequeno jantar de celebração amanhã à noite. Festa de noivado, na verdade, no Sterling. Você deveria vir. O Sterling, claro. O restaurante mais exclusivo da cidade. O tipo de lugar onde as reservas exigiam 6 meses de antecedência e um cartão de crédito sem limite. Eu estou trabalhando. Tire a noite de folga. Será divertido. Você pode conhecer todos os nossos amigos. Celebre conosco. Seu sorriso se alargou. A menos que você tenha medo de vir sozinha, eu sei que você realmente não tem ninguém. E lá estava. A faca deslizou entre minhas costelas tão suavemente. Eu quase não senti. Exceto que eu senti. Eu senti tudo. A humilhação queimando através de mim como ácido. Você veio sozinha. As palavras iriam me assombrar. Eu podia dizer. Amanhã à noite, quando eu não aparecesse, ele diria a alguém. Para todos, ela veio sozinha. Pobre Emma, ainda sozinha, não consegue nenhum encontro. Eu vou pensar nisso. Eu consegui dizer, ótimo. Ele já estava se virando, já me dispensando. 8 p.m. Não se atrase. Eu os observei sair. Observei Marcos se inclinar para sussurrar algo para Amber, que a fez rir. Observei-os desaparecer na noite como se nunca tivessem estado ali. Minhas mãos estavam tremendo novamente. Eu a cerrei em punhos, unhas cravando-se nas minhas palmas. Sara tinha aparecido ao meu lado. Você está bem? Bem. Aquele era seu ex, não era? Aquele que eu disse que estou bem. Eu não estava bem. Eu era o oposto de bem. Eu era o tipo de não bem que fazia as pessoas fazerem coisas estúpidas, imprudentes, potencialmente destruidoras de vida. Como tirar um cartão de visitas de seu armário às 3h da manhã, durante uma pausa que eles não mereciam e não deveriam ter tirado. Como encarar um número de telefone por 20 minutos seguidos. Como discar antes que eles pudessem se convencer a não fazê-lo. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, então. Sim, aquela voz, escura e controlada e de alguma forma tanto familiar quanto completamente estranha. Sr. Cross. Minha voz saiu menor do que eu pretendia. Esta é Emma Chen do hospital. Nós nos encontramos alguns dias atrás. Silêncio. Tempo suficiente para eu pensar que ele poderia ter desligado ou poderia não se lembrar de mim de forma alguma.
Ou poderia. Emma, ele disse meu nome como uma promessa. Eu estava me perguntando quando você ligaria. Eu preciso de um favor. As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Eu preciso. Eu tenho essa coisa amanhã à noite, este jantar. E eu preciso de um acompanhante, não uma pergunta. Limpa a garganta. Um encontro, eu corrigi, meu rosto queimando embora ele não pudesse me ver. Apenas por algumas horas. Eu sei que é pedir muito e você provavelmente tem coisas melhores para fazer. Mas eu não pediria se não estivesse desesperada. E que horas devo te buscar? Eu parei no meio do meu discurso. O quê? Que horas? Cada palavra foi deliberada. Eu deveria te buscar. 7h30. Eu ouvi a mim mesma dizer, mas você não precisa endereçar. Eu dei a ele, minha mente girando. Isso era insano. Isso era além de insano. Eu não conhecia este homem. Eu não sabia nada sobre ele, exceto que ele tinha guarda-costas e ternos caros e olhos que viam demais. Emma, a voz dele baixou, íntima, de um jeito que fez meu estômago revirar. Quem fez você sentir que precisava fazer essa ligação? Não importa. Importa para mim. Por quê? A pergunta explodiu de mim. Por que você se importa? Você nem me conhece. Outra pausa, então. Não, mas eu vou. Um som no fundo. Alguém falando rapidamente no que poderia ter sido italiano. Eu tenho que ir. 7h30 amanhã. Vista algo que faça você se sentir poderosa. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Eu fiquei ali na sala de descanso, telefone apertado na minha mão, me perguntando o que diabos eu tinha acabado de fazer. E me perguntando por quê. Pela primeira vez em 6 meses, eu não me senti tão invisível. Eu estava na frente do meu armário na noite seguinte, olhando para a escassa coleção de roupas penduradas ali, como se pudessem se transformar espontaneamente em algo apropriado para um jantar no Sterling. Eles não. 3 pares de uniformes, 2 pares de jeans, ambos desbotados. Um vestido preto que eu tinha usado no funeral da minha avó 5 anos atrás. Um vestido de verão com uma mancha de café que eu nunca tinha conseguido tirar. Esta era minha vida, pendurada em cabides de arame em um armário que cheirava levemente a mofo. Vista algo que faça você se sentir poderosa. Ele tinha dito. Eu não possuía nada que me fizesse sentir poderosa. Eu possuía coisas que me faziam sentir invisível. O que tinha sido o objetivo por meses agora. Invisível significava segura. Invisível significava que Marcos e sua vida perfeita não podiam mais me machucar. Exceto que agora eu precisava ser visível. Agora eu precisava entrar naquele restaurante no braço de um estranho e fingir que eu era alguém que merecia estar lá. Meu telefone zumbiu. Uma mensagem de um número desconhecido. Eu estou enviando um carro. Ele chegará às 6. Vá com ele. Meus dedos pairavam sobre o teclado, prontos para digitar o que, ou por que, ou quem deu a você meu número. Mas antes que eu pudesse enviar qualquer coisa, outra mensagem chegou. Confie em mim. Confiar nele. Eu o conhecia por aproximadamente 15 minutos de conversa real, e ele queria que eu confiasse nele. A coisa insana era que alguma parte de mim confiava. Exatamente às 6h da noite, minha campainha tocou. Eu peguei minha jaqueta, o único casaco que eu possuía que não tinha buracos nos bolsos, e desci, esperando um táxi ou talvez um carro de luxo. Um SUV preto estava parado na calçada, do tipo com janelas tão escuras que poderiam muito bem ter sido paredes. O motorista estava ao lado da porta traseira, uma montanha de homem em um terno impecável. E quando ele me viu, ele realmente assentiu e abriu a porta. Senhora Chen, Sr. Cross está esperando por você. Eu hesitei na calçada. Todo o pensamento racional na minha cabeça estava gritando que era assim que as pessoas desapareciam. Como mulheres acabavam no noticiário com suas fotos piscando nas telas, enquanto repórteres usavam palavras como tragédia e nunca viram isso chegando.
Mas eu entrei de qualquer maneira porque a alternativa era aparecer no Sterling sozinha no meu vestido de funeral e assistir ao sorriso de Marcos, enquanto ele percebia que eu tinha vindo sozinha, afinal. O interior cheirava a couro e algo mais, algo caro que eu não conseguia nomear. Os assentos eram aquecidos. Havia uma garrafa de água esperando por mim no porta-copos, ainda fria. Nós dirigimos pela cidade enquanto a noite caía, as luzes acendendo uma por uma como estrelas. Eu observei meu bairro dar lugar a outros mais agradáveis. Observei os edifícios ficarem mais altos e limpos. Observei as pessoas na calçada começando a usar roupas que custavam mais do que meu aluguel mensal. Eventualmente, nós paramos em frente a um edifício que eu tinha passado 1000 vezes, mas nunca entrado. Ele se erguia no céu escurecendo como um monumento à riqueza. Tudo vidro e aço e elegância discreta. O tipo de lugar onde até o porteiro parecia que ganhava mais dinheiro do que eu. O motorista abriu minha porta. 7º andar. Eles estão esperando por você. Eles. Mas ele já estava de volta ao banco do motorista e o SUV estava partindo, deixando-me de pé na calçada com minha jaqueta fina, sentindo como se tivesse entrado na vida de outra pessoa por engano. O porteiro segurou a porta sem ser perguntado. O elevador era todo espelhos e iluminação suave que, de alguma forma, fazia todos parecerem melhores. Eu observei meu reflexo se multiplicar ao infinito e me perguntei se todos eles estavam tão aterrorizados quanto eu me sentia. O 7º andar era uma única porta. Cobertura. Obviamente, eu levantei minha mão para bater, então hesitei. Isso era insano. Isso era... A porta ela abriu. Uma mulher estava lá, elegante e equilibrada, seu cabelo prateado puxado para trás em um coque impecável. Ela vestia tudo preto, simples e caro. E quando ela sorriu para mim, era um calor genuíno que alcançava seus olhos. Emma, entre. Entre. Nós não temos muito tempo. Ela me conduziu para dentro antes que eu pudesse formular uma resposta. Eu sou Teresa. Sr. Cross me pediu para ajudá-la a se arrumar. O apartamento, não cobertura, porque chamar de apartamento era como limpa a garganta, chamar o oceano de poça. Era tudo linhas limpas e janelas do chão ao teto que davam para a cidade. A mobília era minimalista, mas claramente custava mais que meu carro. Então vários dos meus carros. Então cada carro que eu já tive combinado. Prepare-se, eu consegui dizer. Para o jantar, querida, venha. Eu puxei algumas opções para você. Ela me conduziu por um corredor até um quarto que era maior que meu estúdio inteiro. Dispostos na cama estavam 3 vestidos, cada um mais bonito que o anterior. Sr. Cross não tinha certeza do seu tamanho, então eu trouxe vários. Vamos ver o que funciona. Meu cérebro estava lutando para processar. Sr. Cross fez isso. Ele pode ser muito atencioso quando quer ser. Teresa já estava segurando o primeiro vestido, um bordô profundo que cintilava na luz. Embora entre você e eu nunca o visse dar tanto trabalho. Você deve ter causado uma boa impressão. Eu limpei um corte na cabeça dele. É tudo. Seu sorriso era conhecedor de um jeito que fazia minhas bochechas esquentarem. Experimente este primeiro. O vestido serviu como se tivesse sido feito para mim. O tecido abraçou meu corpo de formas que meus uniformes nunca faziam. Me fez lembrar que eu tinha uma forma além do cansaço e da utilidade. A cor realçou um calor na minha pele que eu tinha esquecido que existia. Teresa trabalhou rapidamente e eficientemente como se tivesse feito isso 1000 vezes. Ela prendeu meu cabelo em um estilo que parecia sem esforço, mas provavelmente não era. Aplicou maquiagem com um toque leve que realçou em vez de mascarar. Quando ela finalmente me virou para o espelho, eu mal me reconheci. Eu não parecia poderosa exatamente, mas também não invisível. Linda, Teresa disse, satisfação clara em sua voz. Ele ficará muito satisfeito. Onde ele está? A pergunta saiu antes que eu pudesse pará-la. Terminando alguns negócios. Ele a encontrará no restaurante. Ela me entregou uma pequena clutch que combinava com o vestido. Seu telefone e identidade estão dentro.
E Emma, ela encontrou meus olhos no espelho. Não deixe ninguém fazer você se sentir menos do que você é. Não esta noite. Nunca. O SUV estava esperando quando eu voltei para baixo. Motorista diferente desta vez. Igualmente montanhoso. Igualmente silencioso. Nós dirigimos por ruas que eu reconhecia, mas nunca tinha viajado por aqui. Nunca do interior de um veículo que custava mais do que eu ganharia em uma década. O Sterling se ergueu diante de nós como um templo ao excesso. Tudo calor, luz e pessoas perfeitamente vestidas deslizando para dentro e para fora. Estacionamento com manobrista, tapete vermelho real levando a portas mantidas abertas por homens em uniformes impecáveis. Eu tinha cometido um erro terrível. Eu não pertencia aqui. Eu não pertencia em nenhum lugar perto daqui. O motorista abriu minha porta. Senhorita Chen, Sr. Cross está esperando lá dentro. De alguma forma, minhas pernas me levaram para fora do carro, subindo do tapete vermelho, através de portas que sussurravam fechando-se atrás de mim. O interior era todo madeira escura e luz de velas, o tipo de contenção elegante que gritava dinheiro tão antigo que não precisava se anunciar. Um anfitrião apareceu ao meu lado imediatamente. Senhora Chen, por aqui. Ele me conduziu pela sala de jantar principal, passando por mesas de pessoas que pareciam passar o verão nos Hamptons e o inverno em Aspen, passando por um bar onde um único copo de vinho provavelmente custava mais que minha conta de luz. Eu senti todos os olhos em mim. Senti o peso da avaliação deles. Então eu o vi. Damien estava na entrada de uma sala de jantar privada e todo pensamento coerente em minha cabeça evaporou. Ele usava um terno que fazia suas roupas de hospital parecerem de prática. Todo preto e perfeitamente adaptado, e quando seus olhos me encontraram do outro lado da sala, algo em sua expressão mudou. Ele se moveu em minha direção com o tipo de graça predatória que fazia as pessoas se afastarem sem perceber que estavam fazendo isso. Seus guardas, diferentes dos anteriores, mas tão óbvios, mantiveram seu perímetro, mas ele os ignorou inteiramente. Emma. Meu nome era um ronco baixo que eu senti no meu peito. Seu olhar viajou sobre mim lentamente, deliberadamente, e eu vi sua mandíbula apertar. Você parece exageradamente vestida. Eu tentei humor, mas saiu sem fôlego. Perfeito. Ele ofereceu o braço. Eles estão esperando. Eles. Mas nós já estávamos nos movendo, já entrando na sala de jantar privada, onde eu podia ouvir vozes levantadas em risadas. Podia ver pessoas reunidas em torno de uma mesa posta para o que parecia 20. E lá na cabeceira da mesa estava Marcos. Ele se virou enquanto entramos, seu sorriso já se formando, sua boca abrindo para entregar qualquer comentário cortante que ele tivesse preparado sobre eu vir sozinha. Então ele viu Damien e o sorriso congelou em seu rosto. Não apenas congelou, estraçalhou. Seu rosto ficou branco, depois vermelho, depois branco novamente. Marcos. A voz de Damien era agradável, conversacional, mas por baixo corria algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Que surpresa! Eu não percebi que essa era sua festa de noivado. Sr. Cross. A voz de Marcos saiu estrangulada. Ele realmente se levantou, quase derrubando sua taça de vinho. Eu não. Nós não esperávamos. Emma me convidou. A mão de Damien pousou nas minhas costas, quente através do tecido fino do vestido. O toque era possessivo de uma forma que deveria ter me incomodado, mas em vez disso enviou eletricidade pela minha coluna. Eu espero que isso não seja um problema. O quarto inteiro tinha ficado em silêncio. Cada pessoa naquela mesa estava nos encarando. Não. Olhando para Damien com expressões que variavam de choque a medo mal disfarçado. O rosto de Amber tinha ficado pálido, seu sorriso perfeito vacilando. Claro que não, Marcos disse, mas sua voz tremeu. Você é sempre bem-vindo. Ambos vocês. Por favor, sentem-se. Damien me levou a 2 cadeiras vazias que as pessoas de repente se apressaram em disponibilizar, praticamente caindo sobre si mesmas para se mover.
Enquanto nos sentávamos, a mão dele apertou brevemente a minha por baixo da mesa. Relaxe, ele murmurou, seus lábios próximos o suficiente do meu ouvido para que eu sentisse sua respiração. Você está se saindo perfeitamente. Mas eu não estava relaxada. Meu coração estava batendo tão forte. Eu tinha certeza de que todos podiam ouvir porque eu estava começando a entender que, no que quer que eu tivesse me metido, era muito maior do que eu havia imaginado. Marcos não conseguia encontrar os olhos de Damon. Nenhum deles podia. Todos continuavam olhando para ele como se ele pudesse explodir a qualquer momento, suas conversas tensas e falsas. Então, Emma, Amber disse, sua voz muito brilhante. Como você e o Sr. Cross se conhecem? Eu o tratei na emergência. Eu estendi a mão para meu copo de água, grata por ter algo para fazer com minhas mãos. Alguns dias atrás, que legal. Ela olhou entre nós, confusão clara em seu rosto, e vocês mantiveram contato. Ele causou uma impressão. A voz de Damien era suave, mas sua mão encontrou a minha novamente debaixo da mesa, seus dedos entrelaçando-se nos meus. O gesto foi casual, natural, como se tivéssemos feito isso 1000 vezes. Emma tem um jeito de ficar com você. Os nós dos dedos de Marcos estavam brancos ao redor de sua taça de vinho. Tenho certeza que sim. Havia algo em seu tom, algo feio que fez meu estômago embrulhar. Mas antes que eu pudesse responder, o aperto de Damon na minha mão apertou fracionalmente. Sabe, Marcos, Damon disse, sua voz ainda agradável, ainda conversacional. Eu tenho querido falar com você sobre aquelas remessas que desapareceram no mês passado. As do distrito do armazém. A cor esvaiu-se completamente do rosto de Marcos. Eu não sei do que você está falando. Não. O sorriso de Damien era afiado o suficiente para cortar. Isso é estranho, porque eu tenho recibos que dizem o contrário. Recibos com sua assinatura. A temperatura na sala pareceu cair 10 da guerra. Todos na mesa tinham ficado perfeitamente imóveis, como animais de presa sentindo um predador. Deve haver algum engano, Marcos disse. Mas sua voz era mal um sussurro. Houve definitivamente um erro. Damon se recostou em sua cadeira, irradiando ameaça casual. O erro foi pensar que eu não notaria, pensar que eu não me importaria. Seus olhos cortaram para mim, depois de volta para Marcos, pensando que você poderia tratar as pessoas como descartáveis. E de repente eu entendi que isso não era sobre remessas ou armazéns ou negócios. Isso era sobre mim, sobre como Marcos tinha me tratado, sobre o que ele tinha feito. Damien tinha feito isso por mim. A percepção me atingiu como um golpe físico. Este homem perigoso, poderoso que eu mal conhecia, tinha orquestrado esta noite inteira porque alguém tinha me machucado. Porque Marcos tinha me feito sentir pequena e sozinha e sem valor. Sr. Cross, Marcos estava dizendo, sua voz suplicante agora. Eu posso explicar. Tenho certeza que sim. Damien se levantou, me puxando com ele. Mas eu não estou mais interessado em ouvir. Emma e eu temos lugares melhores para estar. Ele me levou em direção à porta, passando pelos convidados chocados, passando por Marcos, que parecia que poderia estar doente. No limiar, Damon parou e virou. Parabéns pelo seu noivado, ele disse. Eu espero que você aprecie o que você tem. Algumas pessoas não têm segundas chances. Então estávamos fora caminhando pelo restaurante, todos os olhos nos seguindo. A mão dele nunca deixou minhas costas. Aquela pressão quente e constante que de alguma forma me mantinha em movimento para frente, embora minhas pernas parecessem água. O SUV estava esperando. Ele abriu a porta sozinho desta vez, seus guardas ficando para trás, e eu deslizei para dentro em piloto automático. Ele o seguiu e a porta fechou, selando-nos juntos. Silêncio preencheu o espaço entre nós. O motorista arrancou da calçada e as luzes da cidade começaram a passar em um borrão. Eu não entendo, eu finalmente disse. Minha voz soava estranha, distante. O que acabou de acontecer? Quem é você? Damon olhou para mim e na luz fraca do veículo,
Seus olhos eram poças negras que não refletiam nada. Alguém que não gosta de ver pessoas machucadas. Essa não é uma resposta. Não, não é. Ele estendeu a mão e afrouxou a gravata, o gesto de alguma forma íntimo. A verdade é, Emma Chen, eu sou alguém de quem você provavelmente deveria ter medo. Por que eu não sinto medo? A pergunta saiu como mal um sussurro. A mão dele subiu, seus dedos roçando minha bochecha com uma gentileza inesperada. Isso é o que mais me preocupa. O SUV parou. Eu olhei pela janela e percebi que não estávamos no meu apartamento. Nós estávamos no prédio dele, aquele com a cobertura e a vista da cidade. Eu não posso, eu comecei a dizer. Eu não estou pedindo para você subir. O polegar dele traçou minha mandíbula e eu estremeci. Eu estou pedindo para você me deixar ter certeza de que você chega em casa em segurança. Aquele prédio onde você mora, Emma, as fechaduras não funcionam. A segurança é inexistente. Qualquer um poderia entrar direto. Como você sabe onde eu moro? Eu faço disso meu negócio saber coisas. Ele soltou a mão, mas eu ainda podia sentir o fantasma do seu toque. Especialmente quando se trata de pessoas que importam. Eu não importo para você. Nós acabamos de nos conhecer. Sim. Seus olhos se cravaram nos meus. Você importa. E não, nós não. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele estava saindo, oferecendo a mão. Contra cada instinto de autopreservação que eu possuía, eu o peguei. A cobertura dele parecia diferente à noite. A luz da cidade se estendia abaixo de nós como um tapete de estrelas, e o espaço parecia respirar com sombras e segredos. Os guardas de Damen tinham desaparecido no momento em que entramos, sumindo para onde quer que pessoas assim fossem quando não eram necessárias. Eu estava perto das janelas, meus braços abraçados a mim mesma apesar do calor. Atrás de mim, eu o ouvi se movendo pelo espaço, o suave tilintar de vidro em vidro aqui. Ele apareceu ao meu lado com um copo de líquido âmbar. Você está tremendo. Eu estou bem, mas eu peguei o copo de qualquer maneira. Deixei a queima do uísque caro firmar meus nervos. Por que você fez isso esta noite? Você precisava de ajuda. Eu a forneci. Ele estava ao meu lado na janela, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor. Mas sem tocar. É tudo. Não é tudo. Você o destruiu. Marcos parecia que ia desmaiar. Eu me virei para encará-lo. O que ele roubou de você? A mandíbula de Damian apertou. Importa? Sim, porque eu preciso saber se eu acabei de entrar em algo perigoso. Se Marcos vai. Eu parei. O pensamento muito terrível para terminar. Marcos não vai fazer nada. Sua voz era absolutamente certa. Ele sabe o que acontece com pessoas que me desafiam. O que aconteceu esta noite foi misericórdia, Emma. Um aviso em vez de algo muito pior. As palavras deveriam ter me aterrorizado. Em vez disso, elas se instalaram no meu peito como uma verdade que eu sempre soubera. Este homem era perigoso. Este homem tinha poder que ia além de dinheiro ou influência. E de alguma forma, impossivelmente, ele estava usando esse poder para me proteger. Eu deveria ir para casa. Eu coloquei o copo para baixo com dedos trêmulos. Isso foi um erro. Tudo isso foi. Ele se moveu para mais perto e eu me vi encostada na janela, o vidro frio de choque contra minha coluna. Diga-me que você não gostou de vê-lo se contorcer. Diga-me que você não sentiu alívio quando entrou lá no meu braço em vez de sozinha. Esse não é o ponto. Esse é exatamente o ponto. A mão dele subiu, apoiando-se contra o vidro ao lado da minha cabeça. Você me ligou porque precisava de alguém. Eu vim porque eu queria ser esse alguém. Onde está o erro? Você nem me conhece. Eu sei que você trabalha até a exaustão em um hospital que não a aprecia. Eu sei que você pega os turnos noturnos que ninguém mais quer porque você não pode se dar ao luxo de não. Eu sei que alguém te machucou o suficiente para que 6 meses depois você ainda se encolha quando as pessoas chegam muito perto. Seus olhos procuraram os meus.
Eu sei que você é mais forte do que pensa, Emma Chen. Minha respiração prendeu. Como você sabe tudo isso? Eu te disse. Eu faço disso meu negócio saber coisas. Ele se inclinou ligeiramente e eu senti o cheiro dele. Colônia e couro e algo unicamente dele, especialmente sobre pessoas que me interessam. Por que eu te interesso? A pergunta saiu mal audível. Ele sorriu, mas não havia humor nisso. É isso que estou tentando descobrir. O momento se estendeu entre nós, elétrico e perigoso. Então meu telefone tocou, quebrando a tensão como vidro. Eu tateei pela clutch que Teresa tinha me dado. Tirei meu telefone com mãos trêmulas. O nome de Marcos piscou na tela. Não atenda, Damian disse, sua voz aguda, mas eu já estava deslizando para aceitar. O quê? Emma, por favor, você tem que me ouvir. A voz de Marcos era aguda, em pânico. Eu não sei o que você disse a Cross, mas você precisa consertar isso. Você precisa dizer a ele que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido. Emma, por favor, ele vai me arruinar. Tudo o que construí, tudo pelo que trabalhei. Você quer dizer tudo o que você roubou. As palavras saíram frias, surpreendendo até a mim. Tudo sobre o que você mentiu, eu nunca. Ele parou e eu o ouvi respirar pesadamente. Olha, o que aconteceu entre nós? Isso foi pessoal. Isso é negócio. Você não pode misturar os dois. Você os misturou primeiro quando apareceu no meu trabalho para me humilhar. Eu não estava tentando te humilhar. Eu estava tentando ser legal para incluí-la, certificando-me de que eu sabia que viria sozinha. Ao me lembrar que eu não tenho ninguém, minha voz subiu apesar dos meus melhores esforços. Você queria que eu sentisse exatamente o que eu senti, Marcos. Pequena e patética e invisível. Não finge o contrário. A mão de Damian apareceu na minha linha de visão. Palma para cima. Um pedido silencioso. Eu olhei para ele. Vi algo em seus olhos que tornou minha decisão fácil. Eu entreguei a ele o telefone. Marcos. A voz dele era seda sobre aço. Deixe-me ser muito claro sobre algo. Você vai deixar Emma em paz. Você não vai ligar para ela, mandar mensagem para ela ou reconhecer a existência dela de forma alguma. Se eu descobrir que você sequer olhou na direção dela, o que aconteceu esta noite parecerá agradável em comparação. Limpa a garganta. Você entende? Eu não pude ouvir a resposta de Marcos, mas eu vi a expressão de Damian endurecer. Seu noivado é a menor das suas preocupações agora. Eu sugiro que você se concentre em como você vai explicar as discrepâncias em suas contas para seus parceiros. Eu ouço que eles não são tão perdoadores quanto eu. Ele encerrou a ligação e me devolveu o telefone. Ele não vai mais te incomodar. Você não precisava fazer isso. Sim, eu fiz. Ele se afastou, criando uma distância que de alguma forma parecia pior do que a proximidade. Você deveria ficar aqui esta noite. O quê? É tarde. Você está exausta. O quarto de hóspedes tem tudo o que você precisa. Ele já estava andando em direção ao corredor. Teresa deixou roupas para você no armário. Damian, ele parou de costas para mim. Eu não estou pedindo para você dormir comigo, Emma. Eu estou pedindo para você me deixar cuidar de você. Há uma diferença. Por quê? A pergunta explodiu de mim como uma confissão. Por que você se importa tanto com o que acontece comigo? Ele virou devagar e o olhar em seu rosto fez meu coração gaguejar. Porque quando eu te vi naquele hospital trabalhando até a morte, tão cansada que mal conseguia ficar de pé, você ainda me tratou com bondade. Você não sabia quem eu era. Não se importou. Você apenas viu alguém que precisava de ajuda e você os ajudou. Ele deu um passo em minha direção. Você sabe quão raro isso é no meu mundo? Eu estava fazendo meu trabalho. Você estava sendo humana de uma forma que a maioria das pessoas esqueceu como ser. Outro passo, de uma forma que eu esqueci que existia. O ar entre nós parecia carregado, perigoso. Eu deveria ter saído. Deveria ter insistido em ir para casa.
Em vez disso, eu ouvi a mim mesma dizer: onde fica o quarto de hóspedes? Alívio cintilou em suas feições, sumiu tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. Siga-me. O quarto de hóspedes era bonito da mesma forma discreta que o resto da cobertura. A cama parecia impossivelmente macia, e através das janelas, a cidade cintilava como uma promessa. Há um banheiro por ali, Damen disse, gesticulando para uma porta. Roupas no armário. Como eu disse, se você precisar de algo, eu estou no fim do corredor. Limpa a garganta. Ele começou a sair, mas eu peguei seu braço. Obrigada por esta noite. Por tudo isso. A mão dele cobriu a minha onde ela repousava na manga dele. Durma um pouco, Emma. Nós conversaremos pela manhã. Depois que ele saiu, eu fiquei no centro do quarto tentando processar tudo o que tinha acontecido. O vestido, o jantar, o rosto de Marcos, as palavras de Damen. Tudo girava junto na minha cabeça como um sonho febril. Eu me troquei para o pijama de seda que encontrei no armário. Claro, eles serviram perfeitamente e deslizei entre lençóis que pareciam nuvens. Eu deveria ter estado muito agitada para dormir, muito sobrecarregada pelos eventos do dia. Em vez disso, eu adormeci quase instantaneamente. E pela primeira vez em meses, eu não sonhei com Marcos ou com o bebê que eu tinha perdido, ou com a vida que tinha escorregado pelos meus dedos como água. Eu acordei com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e o cheiro de café. Por um momento desorientada, eu não conseguia lembrar onde eu estava. Então tudo voltou correndo. Eu encontrei Damien na cozinha vestido casualmente com jeans escuros e um suéter cinza que de alguma forma o fazia parecer mais perigoso, não menos. Ele estava lendo algo em seu telefone, uma xícara de café na outra mão. Bom dia, eu disse de repente autoconsciente no pijama emprestado. Ele olhou para cima e seus olhos suavizaram. Bom dia. Café, por favor. Ele me serviu uma xícara de uma máquina que provavelmente custava mais do que meu carro, entregou-a para mim em uma caneca que parecia perfeita em minhas mãos. Eu dei um gole e quase gemi. Era o melhor café que eu já tinha provado. Eu deveria ir, eu disse, embora parte de mim quisesse ficar neste belo espaço para sempre. Eu tenho um turno esta noite. Eu farei alguém te levar. Ele largou o telefone, me dando sua total atenção. Mas primeiro nós precisamos conversar. Meu estômago caiu. Sobre o quê? Sobre o que acontece em seguida? Ele se inclinou contra o balcão, braços cruzados. Marcos não vai deixar isso passar em branco. Ele vai tentar encontrar maneiras de se vingar de nós dois. Eu não tenho nada que ele queira. Você tem a capacidade de testemunhar sobre o que você sabe, sobre seus negócios, seus contatos. A mandíbula de Damien apertou, e você tem minha atenção, o que a torna valiosa de formas que você ainda não entende. Eu não sei nada sobre os negócios dele, mas ele não sabe disso. Ele se aproximou, o que significa que você precisa de proteção. Eu não posso pagar por proteção. Eu não estou pedindo para você pagar por isso. A mão dele subiu, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Eu estou oferecendo livremente. Por quê? Eu dei um passo para trás, precisando de espaço para pensar. Por que você faria isso? Porque ele parou, algo cintilando em seu rosto. Porque pessoas que importam para mim não se machucam. É assim que isso funciona. Eu não quero importar para você. A mentira tinha um gosto amargo na minha língua. Eu não quero fazer parte de qualquer mundo em que você viva. Tarde demais. Sua voz era suave, mas absoluta. Você se tornou parte disso no momento em que me ligou. No momento em que você me deixou entrar naquele restaurante com você. Ele encurtou a distância entre nós novamente. No momento em que decidi que você era minha para proteger, eu não sou sua. Não, ele concordou. Não ainda. As palavras pairaram entre nós, pesadas com promessa e ameaça em igual medida. Meu telefone zumbiu no quarto. Provavelmente o hospital se perguntando onde eu estava. A vida real me chamando de volta. Eu tenho que ir. Eu sussurrei. Eu sei.
Mas ele não se moveu, não me deixou passar. Emma, eu preciso que você entenda algo. Meu mundo é perigoso. As pessoas nele não jogam por regras normais. Se você ficar perto de mim, esse perigo se estende a você. Então eu ficarei longe. Você vai? Seus olhos procuraram os meus, porque eu não acho que nenhum de nós acredite mais nisso. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. Algo tinha mudado entre nós. Algo que eu não entendia, mas não podia negar. Quando ele olhou para mim, eu não me senti invisível. Eu me senti vista de uma forma que era aterrorizante e emocionante em igual medida. Deixe-me protegê-la, ele disse suavemente. Pelo menos até a situação com Marcos se resolver. Então, se você quiser ir embora, eu não vou te impedir. Promessa? Seu sorriso era triste. Eu prometi tentar. Não era a resposta que eu queria, mas era honesta, e de alguma forma isso importava mais. Ok. Eu ouvi a mim mesma dizer, ok. As 2 semanas seguintes passaram em um borrão de normalidade, pontuadas por momentos que me lembravam que minha vida tinha mudado fundamentalmente. Damian manteve sua distância principalmente, mas sua presença estava em todo lugar. As fechaduras do meu prédio de apartamentos, limpa a garganta, foram consertadas durante a noite. Um novo sistema de segurança apareceu em meu estúdio, instalado por homens eficientes que não faziam perguntas. Meu senhorio, de repente, lembrou que ele tinha a intenção de consertar aquela torneira vazando por meses. E em todo lugar que eu ia, eu sentia olhos em mim, não ameaçadores, protetores, as pessoas dele observando das sombras, certificando-se de que eu estava segura. Deveria ter parecido sufocante. Em vez disso, parecia que eu podia respirar pela primeira vez em meses. Marcos manteve sua palavra, ou melhor, a ameaça de Damian o manteve em silêncio. Sem chamadas, sem mensagens, sem visitas surpresa ao hospital. Eu ouvi através de Sarah que a festa de noivado tinha sido o assunto do circuito social, especificamente o momento em que Damian Cross tinha entrado comigo no braço dele, e Marcos quase tinha desmaiado. Quem é ele? Sarah tinha perguntado sobre o terrível café da cafeteria. E mais importante, onde posso conseguir um? Eu tinha rido disso, fiz comentários vagos sobre ele ser um amigo. Nada sério. Mas à noite, sozinha no meu apartamento, com suas novas fechaduras e sistema de segurança, eu pensei em olhos escuros e mãos gentis, e uma voz que fazia promessas que eu não tinha certeza se queria que ele cumprisse. Ele me mandava mensagens ocasionalmente, coisas simples. Você comeu hoje? Ou, como foi seu turno? Mensagens que deveriam ter sido casuais, mas pareciam pesadas com algo mais. Eu sempre respondia. Eu disse a mim mesma que era educação, gratidão pela ajuda dele. Eu não estava pronta para admitir que poderia ser outra coisa. 2 semanas e 3 dias depois do jantar desastroso, eu estava trabalhando em um raro turno diurno quando meu telefone tocou. Número desconhecido, mas algo me fez atender. Emma Chen, uma voz de mulher, profissional e calma. Sim, esta é Jennifer Walsh, do Departamento de Faturamento de Santa Catarina. Eu estou ligando sobre seu saldo pendente. Meu estômago caiu. Eu tinha evitado pensar sobre as contas do Hospital do Aborto Espontâneo, aquelas que tinham se acumulado mais rápido do que eu podia pagá-las. Eu estou em um plano de pagamento. Sim, eu vejo isso aqui. Eu estou ligando para informá-la que seu saldo foi pago integralmente. O mundo inclinou ligeiramente. O quê? Sua conta mostra um pagamento de 47 birizios de 2 recebido ontem. Eu queria confirmar que você autorizou este pagamento. Eu não. Minha voz saiu estrangulada. Quem pagou? O pagamento veio da Cross Industries. Se houve um erro, eu desliguei sem responder, minhas mãos tremendo tão forte que eu quase deixei cair o telefone. Ele tinha pago minhas contas médicas sem perguntar. Sem me dizer, ele simplesmente tinha apagado uma dívida que me levaria anos para quitar. Eu deveria ter sido grata.
Em vez disso, eu estava furiosa. Minha pausa não era por mais 2 horas, mas eu encontrei Dr. Patterson e disse a ele que precisava sair cedo. Emergência familiar. Ele deu uma olhada no meu rosto e assentiu sem perguntas. Eu tinha o endereço de Dahmer programado no meu telefone agora, embora eu nunca tivesse admitido a mim mesma por quê. A corrida de táxi parecia interminável, minha raiva crescendo a cada quarteirão. Quando cheguei ao prédio dele, eu estava vibrando de raiva. O porteiro me reconheceu desta vez, me acenou para passar sem perguntas. A viagem de elevador até o 7º andar parecia descer para a batalha. Eu bati na porta dele forte o suficiente para machucar meus nós dos dedos. Abriu quase imediatamente. Damon estava ali em calças sociais e uma camisa parcialmente desabotoada, claramente no meio de se arrumar para algo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente quando ele me viu. Emma, você não tinha o direito. Eu o empurrei para dentro da cobertura. Nenhum direito de fazer isso sem me perguntar. Ele fechou a porta cuidadosamente, sua expressão ilegível. Você está falando das contas do hospital. Claro, eu estou falando das contas do hospital. Aquilo foi quase 50 mil de dólares, Damien. 50 mil dólares que você simplesmente jogou nos meus problemas como se não fosse nada para mim. Não é nada. Ele se moveu em minha direção lentamente, como se aproximando de um animal ferido. Emma, você estava afogando-se naquela dívida. Eu podia ajudar, então eu ajudei. Eu não pedi para você ajudar. Você não deveria ter que pedir. Sua voz subiu para igualar a minha. Você cuida de todos os outros. Cada paciente que passa por aquelas portas. Cada pessoa que precisa de você. Quem cuida de você? Eu cuido de mim mesma. Eu sempre tive. E veja onde isso a levou. Ele gesticulou para mim, seu controle finalmente cedendo. Você trabalha até a morte para um hospital que te paga mal o suficiente para sobreviver. Você mora em um apartamento que não é seguro. Você come uma refeição por dia se tiver sorte. Isso não é cuidar de si mesma, Emma. Isso é apenas sobreviver. Talvez sobreviver seja tudo o que eu posso pagar agora, mas não é tudo o que você merece. Ele fechou a distância entre nós, suas mãos subindo para emoldurar meu rosto. Você não entende? Você merece muito mais do que aquilo com o que se contentou. Lágrimas queimaram meus olhos e eu as odiava. Odiado a fraqueza que representavam. Você não pode simplesmente consertar tudo com dinheiro. Não é assim que a vida funciona. Eu sei disso. Os polegares dele enxugaram as lágrimas que tinham começado a cair apesar dos meus melhores esforços. Mas dinheiro é o que eu tenho, Emma. E se eu posso usá-lo para tornar sua vida nem que seja um pouco mais fácil, por que eu não o faria? Porque eu não quero te dever nada. Algo brilhou nos olhos dele. Magoado, talvez. Ou decepção. É isso que você pensa que é isso? Algum tipo de transação, não é? Você me ajuda? Eu... O quê? O que você quer de mim, Damien? Eu quero que você pare de se esgotar até a morte prematura. Eu quero que você coma refeições regulares e durma em um lugar seguro e não pareça que vai se estraçalhar toda vez que alguém te tocar. As mãos dele deslizaram para meus ombros, seu aperto firme, mas gentil. Eu quero que você me deixe cuidar de você, sem questionar meus motivos toda vez que eu faço algo legal. Por quê? A pergunta arrancou de mim. Por que você se importa tanto? Você mal me conhece. Eu sei o suficiente. A voz dele baixou, intensa e urgente. Eu sei que você é mais forte do que pensa. Eu sei que você sente as coisas profundamente mesmo quando finge que não. Eu sei que quando você sorri, realmente sorri. Não aquela coisa falsa que você faz no trabalho. Parece o sol nascendo. Ele me puxou para mais perto. E eu sei que não consigo parar de pensar em você desde o momento em que você me tocou naquele hospital. E isso me aterroriza. A confissão pairava entre nós como um raio prestes a atingir. Meu coração batia forte contra minhas costelas.
e eu não conseguia dizer se era medo ou algo completamente diferente. Isso é loucura, eu sussurrei. Nós somos loucos. Provavelmente. A testa dele tocou a minha. Isso muda alguma coisa? Deveria ter. Nada disso fazia sentido. Nem o interesse dele em mim, nem o jeito que ele me fazia sentir, nem o mundo perigoso que ele habitava, do qual eu estava de alguma forma me tornando parte. Mas o sentido não tinha nada a ver com o jeito que meu corpo respondia à proximidade dele. O jeito que minhas mãos tinham de alguma forma encontrado o caminho para seu peito, sentindo seu batimento cardíaco trovejando sob minhas palmas. Eu não sei como fazer isso, eu admiti. Eu não sei como deixar alguém entrar novamente. Então nós vamos descobrir juntos. Ele se afastou apenas o suficiente para encontrar meus olhos. Mas primeiro você precisa entender algo. Quando eu ajudo você, quando eu conserto coisas, ou pago por coisas, ou protejo você, eu não estou limpa a garganta, esperando nada em troca. Eu não estou marcando pontos. Eu estou fazendo isso porque ver você lutar, quando eu poderia aliviar essa luta, me machuca fisicamente. Isso não é normal. Não, não é. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Mas eu parei de ser normal há muito tempo, Emma. A questão é se você pode aceitar isso. Eu poderia? Eu poderia aceitar um homem que pagou minhas contas sem perguntar? Que tinha guardas me seguindo para ter certeza de que eu estava segura? Que olhou para mim como se eu fosse algo precioso e aterrorizante ao mesmo tempo? Eu poderia aceitar o perigo que vinha com ele. O mundo de sombras e violência que espreitava sob seus ternos caros e toques gentis. Eu estou com medo. Eu sussurrei. Bom, isso significa que você é inteligente. As mãos dele se moveram para minha cintura, me ancorando. Eu estou com medo também, se isso ajuda. De quê? De quanto eu já me importo? Do que eu poderia fazer para te manter segura? Seus olhos escureceram. De quão longe eu iria se alguém tentasse te machucar? As palavras deveriam ter sido um aviso. Em vez disso, elas pareciam uma promessa. Uma que se instalou em meus ossos como verdade. Eu preciso de tempo, eu disse, para pensar em tudo isso, para descobrir o que eu quero. Leve todo o tempo que precisar. Mas as mãos dele apertaram fracionalmente na minha cintura. Apenas prometa-me que você ficará segura enquanto estiver pensando. Suas pessoas ainda estão me observando a cada momento. Nenhuma desculpa em sua voz. Isso te incomoda? Deveria. Não, eu admiti. Isso me faz sentir protegida. Algo feroz e possessivo brilhou em seu rosto. Bom, nós ficamos ali na cobertura dele, abraçados um ao outro, a cidade se estendendo abaixo de nós como uma tela de possibilidades. E pela primeira vez desde que Marcos tinha destruído minha vida, eu sentia algo além de dor ou exaustão ou entorpecimento. Eu me senti viva. Meu telefone zumbiu quebrando o momento. Eu me afastei relutantemente, verificando a tela. Sara perguntando se eu estava bem, lembrando-me que eu tinha saído do meu turno sem explicação. Eu tenho que ir, eu disse. Lidar com o trabalho. Explicar meu ato de desaparecimento. Eu farei alguém te levar. Damien. Emma. Ele pegou minha mão, levantando-a aos lábios em um gesto tão antiquado que deveria ter sido ridículo, mas em vez disso fez minha respiração prender. Deixe-me fazer esta pequena coisa. Por favor, eu assenti, não confiando na minha voz. Ele me acompanhou até a porta, a mão dele uma pressão quente na minha lombar, um toque que parecia posse e conforto em igual medida no limiar. Eu me virei de volta às contas do hospital. Obrigado. Mesmo que eu esteja com raiva de como você fez, eu sou grata. Isso estava me afogando. Eu sei. Seu sorriso era suave, genuíno. É por isso que eu fiz. O SUV estava esperando lá embaixo, o mesmo motorista que me tinha pego para o jantar desastroso que tinha mudado tudo. Ele assentiu para mim no espelho retrovisor e eu me peguei sorrindo de volta. Meu telefone tocou enquanto nós entramos no trânsito. Número desconhecido novamente,
mas diferente do departamento de faturamento do hospital. Olá, Emma Chan. A voz de um homem desta vez, rouca e desconhecida. Sim, você precisa parar de ver Damian Cross. Para o seu próprio bem, vá embora agora. Meu sangue gelou. Quem é este? Alguém tentando salvar sua vida. Cross é perigoso. Mais perigoso do que você sabe. Pessoas ao redor dele acabam mortas ou pior. Se você for inteligente, você desaparecerá antes que ele decida que você sabe demais. A linha ficou muda. Eu sentei congelada no banco de trás. O telefone apertado na minha mão trêmula. Os olhos do motorista encontraram os meus no espelho. Tudo bem, senhorita Chen. Era. Nada na minha vida estava bem mais. Eu tinha tropeçado em algo muito maior e mais perigoso do que eu tinha entendido, e eu não tinha ideia de quão profunda era a água ou se eu já tinha ido longe demais para voltar. Mas enquanto nós dirigíamos pelas ruas da cidade, passando pelo meu hospital onde eu tinha passado tantas horas me sentindo invisível, passando pelo meu antigo prédio de apartamentos com suas fechaduras quebradas e torneira vazando, eu percebi algo crucial. Eu não queria voltar. O que quer que viesse a seguir, qualquer perigo que espreitasse no mundo de Damian. Eu estava cansada de apenas sobreviver. Pela primeira vez na minha vida, eu queria realmente viver, mesmo que isso me matasse. Eu não contei a Damian sobre a ligação, não imediatamente. Em vez disso, eu voltei ao trabalho, sorri para as perguntas preocupadas de Sarah e me joguei no meu turno com o tipo de foco que vinha de não querer pensar muito em nada. Mas a voz me assombrava. Pessoas ao redor dele acabam mortas, ou pior. 3 dias se passaram. 3 dias de turnos normais e sorrisos cuidadosos e fingindo que tudo estava bem. 3 dias das mensagens de Damian que eu respondia com crescente honestidade, de sentir a presença de seus guardas como uma sombra que eu tinha aprendido a achar reconfortante em vez de sufocante. 3 dias tentando me convencer de que eu poderia ir embora se quisesse. No 4º dia, tudo desmoronou. Eu estava saindo do hospital depois de um turno noturno, exausta e pronta para desabar na cama quando o vi. Marcos encostado em um carro do outro lado da rua, observando a entrada dos funcionários com o tipo de foco que fez meu estômago despencar. Eu congelei nos degraus, cada instinto gritando para eu correr de volta para dentro, mas ele já tinha me visto. Já estava empurrando-se do carro e atravessando a rua com passos decididos. Emma, nós precisamos conversar. Damian te disse para ficar longe de mim. Eu puxei meu telefone, pronta para ligar para quem? A polícia. Os guardas de Damian, que eu sabia que estavam em algum lugar por perto. Isso é importante. É sobre Cross. Marcos parecia terrível. Olheiras sob seus olhos, sua aparência geralmente perfeita desgrenhada. Por favor, 5 minutos. Contra meu melhor julgamento, eu assenti. 5 minutos. Bem aqui onde as pessoas podem nos ver. Ele olhou ao redor nervosamente como se esperasse que alguém se materializasse das sombras. Talvez ele o fizesse. Você não sabe no que se meteu. Cross não é quem você pensa que ele é. Eu sei exatamente quem ele é. Você sabe? Marcos riu amargo e agudo. Você sabe sobre o incêndio no armazém em 2019 que matou 3 pessoas? As remessas que passam por seus docas que não são exatamente legais? O jeito que pessoas que o desafiam tendem a desaparecer? Minha boca secou, mas eu mantive minha voz firme. Se ele é tão perigoso, por que você ainda está viva? Porque eu sou útil. Porque eu tenho informações que ele precisa. Marcos se aproximou e eu vi medo em seus olhos. Real terror genuíno. Mas você é um estorvo, Emma. Você sabe sobre mim, sobre a festa de noivado, sobre como ele opera. Uma vez que você não é mais útil. É o suficiente. A voz veio de trás de mim, profunda e fria, e absolutamente furiosa.
Eu me virei para encontrar Damien emergindo de um SUV preto que eu não tinha notado parar. Ele se moveu com propósito mortal. Seus guardas flanqueando-o e o olhar em seu rosto fez meu sangue gelar. Marcus ficou branco. Cross. Eu estava apenas ameaçando-a. Eu ouvi a mão de Damien encontrar minha lombar. Aquele toque possessivo que eu tinha vindo a reconhecer depois que eu explicitamente te disse para ficar longe. Eu estava avisando-a. Ela merece saber o que ela merece. Damien o interrompeu, sua voz caindo para algo perigoso. É para ser deixada em paz por homens que já a machucaram o suficiente. Ele olhou para seus guardas. Escorte o Sr. Reis para seu carro. Certifique-se de que ele entende que se ele se aproximar de Emma novamente, nosso acordo acabou. O rosto de Marcos se contorceu. Por favor, o noivado está desfeito. Eu perdi metade dos meus clientes. A família de Amber não quer nada comigo. Consequências, Damien disse simplesmente, por suas ações. Seja grato que não são piores. Os guardas avançaram e Marcos tropeçou para trás, sua bravata anterior completamente desaparecida. Você está cometendo um erro, Emma, ele chamou enquanto eles o levavam embora. Ele vai te destruir como ele destrói a todos. Então ele se foi, empurrado para dentro de seu carro que arrancou da calçada como se o próprio diabo o estivesse perseguindo. Eu fiquei congelada nos degraus do hospital, meu coração batendo forte, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A mão de Damien ainda estava nas minhas costas, aquela pressão constante que de alguma forma me mantinha ancorada. Há quanto tempo você estava aqui? Eu perguntei. Tempo suficiente, ele me virou para encará-lo, seus olhos buscando meu rosto. Você está bem? Eu não sei. A resposta honesta. É verdade o que ele disse sobre o incêndio, as remessas, as pessoas que desaparecem. A mandíbula de Damiana apertou. Sim. A única palavra me atingiu como um golpe físico. Parte de mim estava esperando que ele negasse. Rir disso. Diga-me que Marcos estava mentindo. Mas ele não o fez. Ele me deu a verdade. Afiada e brutal. Eu não sou um bom homem, Emma. As mãos dele subiram para emoldurar meu rosto. Eu fiz coisas que a horrorizariam. Machuquei pessoas, destruí vidas. Eu opero em um mundo onde a violência é moeda e a lealdade é comprada com medo. Então por quê? Porque você é diferente, seus polegares roçaram minhas maçãs do rosto. Porque quando estou com você, eu lembro como é querer ser melhor. Não bom. Eu nunca serei bom, mas melhor do que eu sou. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu recebi uma ligação. 3 dias atrás. Alguém me avisando para ficar longe de você. Sua expressão escureceu. Por que você não me disse? Porque eu estava com medo de que você fizesse algo terrível com quem quer que fosse. Porque eu estava tentando decidir se eles estavam certos. Eu cobri as mãos dele com as minhas. Porque eu estou aterrorizada, Damien, de você. Do seu mundo, de o quanto eu já me importo com você apesar de tudo. Você deveria estar aterrorizada. Ele me puxou para mais perto até estarmos quase nos tocando. Tudo o que Marcos disse é verdade. Eu sou perigoso. Estar comigo te coloca em risco. O inteligente seria ir embora agora e nunca olhar para trás. Eu sei, mas você não vai, vai? Algo como esperança cintilou em seus olhos. Não. A palavra saiu firme. Certo. Porque eu estive segura minha vida inteira. E onde isso me levou? Um homem que me descartou no momento em que me tornei inconveniente. Um trabalho que me paga mal o suficiente para sobreviver. Uma existência que parecia mais afogamento do que viver. Eu dei um passo mais perto, fechando a distância entre nós completamente. Talvez perigo seja o que eu preciso. Talvez você seja o que eu preciso. Seu controle estalou. Sua boca encontrou a minha em um beijo que não era nada gentil, nada cuidadoso. Era posse e promessa e desespero tudo misturado. E eu o beijei de volta com tudo o que eu tinha, derramando 6 meses de dor e solidão e medo na conexão entre nós.
Quando finalmente nos separamos, ambos ofegando, ele encostou a testa na minha. Se você ficar comigo, eu não posso te prometer segurança. Eu não posso te prometer facilidade. Tudo o que posso prometer é que eu te protegerei com tudo o que eu tenho. Que qualquer um que tentar te machucar responderá a mim. Que você nunca mais será invisível novamente. É o suficiente. E era, Deus me ajude, era. Isso é mais do que o suficiente. Venha para casa comigo. Não uma pergunta, mas também não exatamente uma ordem, um convite, uma oferta. Fique. Eu deveria ter dito não. Deveria ter pedido tempo, espaço, alguma aparência de racionalidade nesta situação insana. Em vez disso, eu assenti. A cobertura parecia diferente desta vez. Ou talvez eu me sentisse diferente. Menos como uma visitante, mais como alguém que pertencia. Os guardas de Damen desapareceram assim que entramos, deixando-nos sozinhos no espaço que dava para a cidade. Eu preciso que você entenda algo, Damien disse, me levando para as janelas onde tínhamos estado semanas atrás. Meus inimigos verão você como uma fraqueza. Eles tentarão usar você para chegar a mim. Haverá perigo, perigo real, e eu nem sempre posso protegê-la dele. Eu entendo. Você entende? Ele me virou para encará-lo. Porque uma vez que você é minha, verdadeiramente minha, não há como voltar atrás. Eu não compartilho, Emma. Eu não solto. Se você se entregar a mim, eu a manterei e não serei gentil sobre isso. As palavras deveriam ter me assustado. Em vez disso, elas acenderam algo no meu peito que parecia perigosamente perto do desejo. Mostre-me. Seus olhos brilharam escuros. Emma, mostre-me o que significa ser sua. Eu estendi a mão, meus dedos encontrando os botões de sua camisa. Eu estou cansada de ser cuidadosa, cansada de ter medo. Mostre-me o que acontece quando eu paro de correr. Por um momento, ele apenas olhou para mim como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Então seu controle se estraçalhou completamente. Ele me beijou como se estivesse tentando me consumir. Suas mãos em todo lugar de uma vez. Minha cintura, minhas costas emaranhando-se no meu cabelo. Eu respondi com igual fervor, puxando sua camisa até que os botões se espalhassem pelo chão, passando minhas mãos sobre uma pele que era quente e sólida e real. Você tem certeza? Ele respirou contra meus lábios. Uma vez que fazemos isso, eu tenho certeza de que nunca estive mais certa de nada na minha vida. Ele me pegou, carregando-me pelo corredor até o quarto dele. Não o quarto de hóspedes desta vez, mas o espaço dele, o território dele. A cama era enorme. Os lençóis de seda escura que pareciam frescos contra minha pele superaquecida enquanto ele me deitava. Eu preciso ouvir você dizer, ele exigiu. Seu corpo cobrindo o meu, seu peso perfeito e avassalador. Diga que você é minha. Eu sou sua. As palavras pareceram liberdade. Eu sou sua, Damien. O que aconteceu em seguida não foi gentil. Era posse e reivindicação, e duas pessoas que tinham estado dançando uma ao redor da outra, finalmente cedendo ao inevitável. Ele adorou meu corpo com as mãos e a boca, aprendeu cada som que eu fazia, me empurrou mais e mais alto até que eu me estraçalhei em seus braços. E quando ele finalmente entrou em mim, quando nós nos movemos juntos em perfeita sincronização, parecia voltar para casa em um lugar que eu nunca tinha sabido que existia. Depois, nós deitamos emaranhados juntos, as luzes da cidade pintando padrões na nossa pele. Seus dedos traçaram círculos preguiçosos no meu ombro, e eu me senti mais em paz do que em meses. Eu quis dizer o que eu disse, ele murmurou no meu cabelo. Você é minha agora. Eu matarei qualquer um que tentar tirar você de mim. Isso provavelmente deveria me preocupar mais do que me preocupa. Seu peito retumbou com risadas silenciosas. Provavelmente, ele me puxou para mais perto. Mude-se comigo. Eu levantei minha cabeça para olhar para ele. O quê? Seu apartamento não é seguro. Aqui, eu posso te proteger adequadamente. Aqui, você pode ter tudo o que precisa. A mão dele cobriu meu rosto.
Aqui você pode estar comigo, Damien. Isso é diga sim. O polegar dele roçou meus lábios. Deixe-me cuidar de você do jeito que você merece. Deixe-me dar a você a vida que Marcos deveria ter lhe dado. Eu não quero a vida de Marcos. Não, você quer melhor. Ele sorriu e era genuíno, caloroso. Então, deixe-me dar a você. Era muito rápido, muito tudo. Mas quando eu olhei nos olhos dele e vi a certeza absoluta lá, a proteção feroz e a necessidade possessiva, eu me peguei assentindo. Sim, a palavra mudou tudo. Dentro de uma semana, meus pertences, os poucos que eu tinha, foram movidos para a cobertura dele. Dentro de 2 semanas, eu tinha dado aviso prévio no meu apartamento. Dentro de limpa a garganta 1 mês, eu tinha reduzido minhas horas no hospital para algo quase razoável, porque Damien se recusava a me ver trabalhar até a morte. Marcos desapareceu da minha vida completamente, embora eu tenha ouvido rumores de que ele tinha deixado a cidade, mudado para algum lugar longe onde o alcance de Damien Cross não se estendia. Amber aparentemente o tinha deixado antes da mudança, levando o dinheiro e as conexões de sua família com ela. Eu deveria ter me sentido culpada. Eu não senti. Sarah visitou uma vez, seus olhos arregalados enquanto ela observava a cobertura. À vista, a clara evidência de riqueza além da imaginação. Então, você está realmente fazendo isso de casinha com o assustador cara da máfia. Ele não é máfia, uma tecnicalidade. O império de negócios de Damian existia em áreas cinzentas legais, mas ele não era crime organizado tradicional. E eu não estou brincando. Emma, ela pegou minha mão, sua expressão séria. Eu estou feliz que você está feliz, realmente, mas tenha cuidado, ok? Homens como ele, eles não são seguros. Eu sei, eu apertei a mão dela. Mas o seguro não funcionou tão bem para mim. Talvez perigoso seja exatamente o que eu preciso. 6 meses depois daquela noite no hospital, quando eu tinha limpado o sangue da têmpora de um estranho, eu estava na cobertura de Damien, nossa cobertura, usando um anel que tinha aparecido no meu dedo 2 semanas antes. Não um anel de noivado, ele tinha explicado. Um anel de promessa, um símbolo de que eu pertenço a ele a mim. O futuro se estendia diante de nós, incerto e provavelmente perigoso. Seus inimigos eram reais, as ameaças não imaginadas. Mas quando Damien me envolveu em seus braços por trás, seu queixo apoiado no meu ombro enquanto nós observávamos a cidade abaixo, eu me senti mais segura do que nunca tentando ser invisível. Sem arrependimentos, ele perguntou suavemente. Eu pensei em Marcos, na vida que eu tinha perdido, na mulher que eu tinha sido 6 meses atrás, exausta, invisível, afogando-se, limpa a garganta. Então eu pensei na mulher que eu era agora, vista, reivindicada viva, sem arrependimentos. Eu me virei nos braços dele, levantando-me nas pontas dos pés para beijá-lo. Nem um único. Seus braços apertaram ao meu redor, possessivos e protetores e perfeitos. Bom, porque você está presa comigo agora, Emma Chen. Para sempre. Para sempre soava perigoso. Para sempre soava impossível. Para sempre soava exatamente como o que eu tinha estado procurando sem saber. Para sempre. Eu concordei e o beijei novamente. Lá fora, a cidade cintilava com possibilidades. Lá dentro, envolvida nos braços de um homem perigoso que de alguma forma tinha se tornado minha salvação. Limpa a garganta. Eu finalmente entendi o que significava realmente viver. Não em segurança, não cuidadosamente, mas completamente, intensamente, perigosamente viva. E eu não teria isso de qualquer outro